Sejam muito bem-vindos a mais um Meon Entrevista e hoje estamos aqui com o César e com o Diogo, que são nossos clientes mensais, né, César e Diogo? Muito obrigado por vocês estarem com a gente acompanhando a nossa produção de conteúdo e hoje aqui no Meon Entrevista para o especial Direito e Ordem da Metrópole Magazine. Obrigado pelo convite. A gente que agradece o convite. Espero que a gente consiga sanar bastante dúvidas. Também é uma honra estar participando aqui com você, né, e ter a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre temas importantes aí. Vamos lá. Perfeito. Como é que sai? Gente, vocês trouxeram aí um tema que ele é muito delicado para a gente trabalhar aqui, quando a gente fala principalmente sobre sucessões, direito da criança, né, com deficiência. E a gente foi conversar com a ASIM, que é uma associação aqui muito importante de São José dos Campos, para a gente traçar uma série de questionamentos para vocês. Mas como eu disse, ontem eu estive em um evento que ele me fez palpitar de uma maneira diferente quando a gente fala de inovação e tecnologia. E eu gostaria de trazer isso também aqui para a nossa entrevista, antes da gente entrar no tema que a gente estudou para falar por aqui. Hoje a gente vê uma mudança do comportamento das relações humanas. Isso tem um impacto direto na nossa vida social e, portanto, dentro do direito. Como que vocês enxergam esse impacto? Se está sendo positivo toda essa transformação tecnológica para a agilidade do direito ou não? Na verdade, a gente está perdendo muito porque a gente está deixando o direito ser mais objetivo quando ele tem que ser mais subjetivo. Sabine, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma análise definitiva sobre isso, porque às vezes as consequências de uma inovação que acontece hoje, a gente só vai ver isso daqui a 3, 4, 5, ou até mais tempo. Eu vou dar um exemplo sobre a digitalização dos processos. Em 2012, teve um ponto de inflexão no judiciário, que os tribunais eles passaram a adotar processos eletrônicos. Então, a gente parou de ter aqueles processos em papel e passamos a ter PDFs, a ter processos em documentos digitais. No primeiro momento, a gente achou um pouco difícil, porque a gente teve que lidar com uma nova realidade, ou seja, formatar um documento num padrão específico do tribunal, ter um certificado digital. Por outro lado, a gente teve uma conveniência, ou seja, a gente não precisava mais se deslocar ao fórum para ver o processo. Às vezes era comum a gente pegar o carro, ir para uma outra cidade, o processo não está disponível para a gente ver, a gente voltar sem ver o processo, né? Então isso teve um ganho logístico, né? No primeiro momento teve um gap tecnológico que todas as pessoas precisavam se adaptar. Depois teve um ganho logístico, mas depois teve uma perda social, né? A advocacia como classe, né, ela perdeu muito, né? Como aquele velho ditado, né? A diferença entre o remédio, o veneno e a dose, né? E aí, a tecnologia é uma coisa humana, ela é verdade, ela é presente e ela está aí. Não adianta a gente negar, né? Ela vai acontecer e está acontecendo, né? Agora, o importante é o uso da tecnologia que nós fazemos, né? Se nós fizermos um mau uso da tecnologia, ela pode prejudicar, né? Agora, se a gente souber utilizar a tecnologia ao nosso favor, sem esquecer o elemento humano, porque assim, o elemento humano, ele é humano, e até hoje não existe nada ainda que chegou próximo ao sentir, né? Então, assim, o direito é uma ciência humana, o direito é uma ciência de sentir, né? A sentença é exatamente isso, é assim, é o juiz aplicando as normas, aquela realidade, mas sentindo, né, aquele problema humano que ele foi trazido para julgar. Então, assim, a tecnologia ela vem para somar? Se você utilizar o elemento humano, sim. Ela é essencial, ela é uma excelente maneira de melhorar o direito. Mas não podemos esquecer esse elemento da humanidade que tem que estar presente e ele tem que ser mais forte que tudo, sempre. Vocês assistiram aquele filme Justiça Artificial? Olha, é um filme, é novo o filme, e ele trata justamente sobre você tem uma inteligência artificial como juíza, que é a dona da verdade. E aí, um policial, ele aparece aí na cadeira
para ele ser julgado. E ele sempre defendeu essa juíza Master Mega Power, dona de toda a verdade do mundo. E aí ele fica desesperado, porque ela fala assim, ó, tudo me leva a entender que você matou a sua esposa. Ele fala, mas eu não matei. Ela fala, então me prova, você tem 1h30. A arte, ela sempre traz esses desafios, né? A gente, por exemplo, tem um livro que chama Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E ele já trazia esse negócio da sociedade computadorizada, formatada, é um livro antigo, né? E aí ele tem uma questão, nesse livro ele tem uma questão do elemento humano que desorganiza toda a sociedade, não um ser humano que pensa, que sente, que tem toda aquela coisa primitiva do ser humano e não se adapta àquela sociedade. Então, assim, traz esse pensamento, né? A arte, ela tem essa provocação sempre de enxergar além, de trazer aquilo que o mundo ainda não viveu e vai viver, né? Então, é muito difícil tudo isso, gente, eu tô comendo. Não, mas eu acho que a gente tem que ter a noção do seguinte, Sabine, a inteligência artificial, a tecnologia, ela tem um teto, que é o teto do próprio ser humano, ou seja, ela nunca vai chegar, ou vai demorar talvez séculos para chegar na subjetividade humana. Eu vou dar um outro exemplo. Xadrez. Xadrez, eu lembro quando eu era adolescente, a IBM construiu um computador do tamanho de um banheiro para jogar xadrez contra o Kasparov, que era o número 1 do ranking. A inteligência artificial, a tecnologia, ela pode ser a melhor enxadrista do mundo. Ela pode vencer qualquer mestre de xadrez. O que ela não é capaz de fazer? Inventar um jogo como o xadrez. Ou seja, a invenção de um jogo com a dinâmica do xadrez, com a complexidade do xadrez, com o nível de variações que uma partida de xadrez pode ter, e com a própria beleza do xadrez, isso exige um grau de refinamento. A inteligência artificial, ela pode ser excelente para executar tarefas. Executar tarefas desde que tenha o quê? Alguém com a subjetividade capaz de comandar essa execução de tarefas. Nós não podemos dizer que ela não vai chegar a esse grau de subjetividade, mas assim, é isso que eu estou dizendo. O elemento humano sempre tem que ser preservado. Então, assim, esse é o risco. Quando a gente vê que o elemento humano está em risco, aí é o ponto. É o ponto de parar e pensar e falar assim, opa, aqui nós vamos dar um passo complicado. Aqui a gente ameaça a nossa existência. E agora vocês viram, né? A gente estava com o Felipe, né? Que está presidindo a OAB. E eu falei para ele, qual que é o caminho que os advogados, que a ordem, ela está tomando para preservar a vida jurídica, né? A segurança jurídica. Porque você vê algumas decisões e algumas peças dos advogados onde você tem partes do ChatGPT ainda falando lá no final, né? Tipo, você quer que eu mude o tom e que eu seja um pouco mais incisivo na parte das... Não vai ter penalização para os advogados ou para os juízes que eles deixam isso passar? Já tem. Quando se percebe que houve uma utilização fora do padrão, em especial algumas inteligências artificiais, se não todas, por exemplo, elas inventam jurisprudência, inventam decisões de embargador, colocam nome, põe número, parece que é verdade, você encaixa direitinho naquela questão que você trouxe, assim, nossa, é a jurisprudência mais linda que já foi feita para esse caso. E é falso, né? E isso tem causado multa, tem causado uma série de coisas. É aquilo que eu disse lá no início. O problema não é a tecnologia, é o uso que a gente faz da tecnologia. Né? E aí o mundo tem que se adaptar, fazer os seus meios de conter o mau uso da tecnologia. Acho que toda vez que entra uma tecnologia nova, a gente precisa fazer aparar essas arestas. Isso é normal e sempre vai surgir uma outra tecnologia que a gente vai precisar fazer algumas adaptações, algumas regulações. Isso faz parte da própria evolução de qualquer tecnologia. A gente estava conversando em off aqui sobre a ida do homem à Lua, né? Que está sendo cogitado novamente. Quer dizer, no século XVII já começaram a surgir os primeiros romances, né? Sobre a ida do homem à Lua. Depois isso passou para revistas de ficção. Começaram a ter artigos científicos. Até que em 1969 o homem foi à Lua, né? E parou por aí? Não, porque começou a existir outras questões. O homem foi à Lua, perfeito. O que a gente vai fazer indo para a Lua? A gente vai botar uma colônia, a gente vai colocar uma base de mísseis lá, a gente vai fazer o quê? Ou seja, começou a ter o quê? Regulamentações, legislações, né? Estudos mais aprofundados. Começaram a surgir agências espaciais.
É. né? E hoje. É um ciclo, né? É uma curva, né? Aqueles que estudam futuros, eles falam da curva S dessas questões, né? Começa sempre na ficção, sempre naquela previsão meio, muitas vezes meio infantil, fantasiosa, né? Até chegar um momento que o legislativo precisa se debruçar sobre aquela matéria que até um pouco tempo atrás era roteiro de gibi e precisa criar uma legislação para regular. O sonho é a base da realização, né? Primeiro se sonha, depois você persegue os meios para chegar lá no seu sonho e realmente efetivar aquilo. Algumas coisas vão ser efetivadas, outras não hoje, talvez no futuro, talvez nunca. E a gente, inclusive, né, ontem nesse evento que me tirou do prumo, vocês conseguem ver que a gente está padronizando aqui, tentando roteirizar o podcast há uma semana e do nada eu vou lá e mudo a temática inicial. Isso porque realmente... E foi muito engraçado porque lá na Exame, né, que eles têm revista também muito forte, desde 1970 eles têm revista, e aí eu vi uma capa de uma revista que era assim, a mudança do comportamento comercial e das relações humanas com o advento do celular. Sim. Mudou totalmente também, exatamente o que você falou. Foi uma crise existencial no mercado e tudo mais, o advento do celular, porque mudou tudo. Se pensa nas relações humanas, né? Você falava para sua mãe assim, eu vou sair. E você saía. E uma hora você voltava. E se você demorasse a voltar, não tinha onde ela te procurar, né? Hoje não. Você saiu, deu meia hora, você não mandou uma localização, você não mandou o que está acontecendo, a mãe já desesperou, morreu, sumiu, raptaram, né? Óbvio, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas assim, a relação humana mudou, né? Com essa facilidade de encontrar imediatamente onde estão as pessoas. Não, antigamente não tinha isso. Mas eu acho que a questão aqui, né, que eu inclusive anotei ontem, que a gente tem diversas tecnologias que mudam tudo. Então, a luz, a máquina a vapor, elas foram tecnologias que mudaram o comportamento humano. A diferença é o tempo que ela muda. E a minha grande questão aqui dentro da revista que a gente vai escrever, né, redigir juntos e o direito, ele acompanha tudo isso? Ele está acompanhando? Como que ele vai conseguir acompanhar? Porque, gente, faz 3 anos que lançaram o ChatGPT. Na verdade, o que acontece? Existe um gráfico muito interessante que a gente calcula a aceitação de uma tecnologia quando ela atende 50 milhões de pessoas. Ou seja, quanto tempo uma tecnologia demorou para atender 50 milhões de pessoas, para 50 milhões de pessoas usarem aquela tecnologia. O avião demorou mais de 60 anos, a televisão mais de 40, a internet menos de 10 anos, a inteligência artificial 2 meses. Em 2 meses do lançamento do ChatGPT, 50 milhões de pessoas já utilizavam a inteligência artificial. O que acontece? É aquilo que a gente estava conversando. As tecnologias, não só as tecnologias, quaisquer questões que apareçam no mundo, elas têm um prazo de maturação, né? Então, primeiro é pesquisado, depois é pesquisado, é estudado, é discutido, né? É levado ao conhecimento do público pela imprensa. E aí começa as discussões sobre isso. Eu vou dar um exemplo, um pouco antigo, mas devem ter exemplos mais recentes, mas é uma coisa que me vem na cabeça. Há mais ou menos 12, 13 anos atrás, teve um incêndio numa boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A quantidade de projetos de lei que começaram a surgir, aumentando o rigor na fiscalização de estabelecimentos em casas de espetáculo, aumentando o rigor do Corpo de Bombeiros para fiscalizar, para dar o AVCB, a vistoria, isso aumentou exponencialmente, ou seja, surgiu uma questão e o direito, quando eu digo direito, eu falo sempre de uma forma ampla, ou seja, a tutela estatal daquilo, né? Ou seja, a regulamentação, e obviamente que depois vem o direito, o judiciário para regular, ou seja, o que é pertinente, o que é exagero, o que faz sentido, o que não faz. É uma questão de maturação, né? Eu sempre digo no escritório, né, sobre essa questão do direito a acompanhar as tecnologias, eu digo para assim, gente, a premissa é a seguinte, não adianta negar a realidade. A chuva não pede para cair, ela
cai, esteja com Pronto. seu guarda-chuva. É isso, né? Sim. Então, se prepare. Ela vai acontecer. Ou Uber ou táxi. Exato. Ela vai acontecer e, assim, o direito tem que regular. O papel do direito é realmente trazer a modulação social daquela tecnologia, de como isso vai ser utilizado, né? E aí eu vou começar entrando aqui no nosso tema, mas também pegando toda essa tecnologia, né? As pessoas elas estão ficando cômodas. E dentro dessa palestra que eu escutei ontem, mediram a atividade cerebral de uma pessoa com a inteligência artificial do lado, ou seja, ela tendo que resolver o mesmo problema com a inteligência artificial ou sem. E o comodismo da pessoa que estava com a inteligência artificial foi gigantesco. E aí a gente vê que qual que é o grande problema disso? Que a gente forçar o nosso cérebro a pensar faz com que a gente desenvolva mais o nosso cérebro. Isso vai mudar. A gente vai começar a ficar mais limitado. Isso não vai mudar. Isso é humano, né? Uhum. Vou te perguntar, quantos telefones você sabe de cor? Da minha mãe e do meu irmão. Do meu noivo eu nem sei. E o senhor, Robert? E o meu. Eu e o Diogo somos sócios há mais de 20 anos. Eu não sei o telefone do Diogo. Não. Né? Então, assim, Se você for preso, os problemas são outros. Os problemas são outros. Né? Então, assim, hoje a tecnologia nos impõe novos paradigmas de desafio de pensamento. Né? Agora, quem quiser se acomodar, é o que eu disse, é o uso da tecnologia. Se você quiser se acomodar, é possível. Né? Eu não guardo o número de telefone porque eu não preciso guardar. O celular está sempre no meu bolso. O dia que eu me vejo numa situação que eu estou sem meu celular, eu tenho apuros. Então, assim, eu, enquanto ser humano, preciso falar assim, epa, eu preciso me proteger. Como eu vou me proteger do comodismo, né, de não ter o apoio dessa ferramenta? Então, assim, o advogado precisa estar preparado para atuar com ou sem inteligência artificial. E assim, digo mais, você está na audiência, o juiz olha para você e fala assim, ó, suas razões. Fala assim, não, 10 dias não, agora. Você assistiu a audiência, está presencialmente aqui, diga. Fala. Como é que você vai fazer? Espera aí, vou consultar aqui minha chat GPT para construir o argumento? Não. Ou sua cabeça está afiada, acompanhando a situação, ou você não foi um bom advogado naquele dia. Sabe, a verdade é que é o seguinte, o ser humano, ele precisa entender que ele precisa desenvolver critérios. O que é critério no sentido que eu quero falar? Noção. Então, a gente está falando, será que a inteligência artificial vai deixar a gente mais burro? Depende. Eu sou de uma época, quando eu estudava no ensino fundamental, o professor pedia para eu fazer um trabalho. Eu tinha duas formas de fazer um trabalho. Eu tinha que pegar um monte de livro e sintetizar aquilo, ou simplesmente pegar o verbete de uma enciclopédia Barça, uma enciclopédia Mirador, e simplesmente copiar. Ou seja, o meu trabalho, naquela pesquisa que eu entreguei para o professor, era simplesmente mecânico. Olhar, o Brasil foi descoberto em 21 de abril. Era isso. Quando eu era adolescente, eu já tinha computador. E a galera que é menos novinha talvez vai lembrar que tinha um programa da Microsoft chamado Encarta, que era uma enciclopédia em CD-ROM. Tinha outras também. Então, a própria Barça. Ou seja, e já tinha internet, ou seja, já tinha o Google, né, já tinha buscadores de internet um pouco rudimentares. E aí, o que acontece? O professor pediu um trabalho, era simplesmente buscar o verbete num recurso eletrônico que você tinha, selecionar o texto, Ctrl+C, Ctrl+V no editor e pronto. Né? Chegou os anos 2000, 2010, você continuava tendo outros recursos, como por exemplo o Wikipédia. Né? Ou seja, sempre aquela pessoa que não desenvolve um critério apurado, ela sempre vai se valer de um recurso tecnológico para facilitar a vida dela. E está tudo bem você usar os recursos tecnológicos, desde que você tenha critério, desde que você tenha noção. A gente é muito permissivo no nosso escritório com o uso das tecnologias, com o uso da inteligência artificial. Só que a gente é muito criterioso na hora da gente fazer as revisões, na hora da gente fazer o copy desk, né? Ou seja, a gente chama o associado, a gente chama o estagiário e fala, olha, por que você colocou isso? Por que você fez desse jeito e não desse outro jeito? Eu sempre brinco, né, que eu uso a metáfora do Aladim com a inteligência artificial, né? Se você sabe exatamente para onde você quer ir, a inteligência artificial é só tapete mágico, ou seja,
Você sabe para onde você cria aquele prompt, ou seja, você se torna um engenheiro de prompt. E você coloca a persona, a ação, o contexto, né, a intenção, o formato, de tudo aquilo que você quer colocar, do que a inteligência quer que você produza. Agora, se você acha que a inteligência artificial é um gênio da lâmpada que você esfrega 3 vezes e você pede um conteúdo qualquer, ela até vai te dar de uma maneira muito rudimentar, de maneira rudimentar para não dizer tosca. Então, tudo vai depender da sensibilidade humana. A gente volta para aquela mesma coisa, a sensibilidade, o critério, a noção. Existe aquele velho ditado que diz que todo problema complexo tem uma solução muito simples e errada, né? Então, é nesse ponto que a gente está. Nós temos um problema complexo que não tem uma solução simples e ela precisa ser discutida. E aí, assim, vai ter que ser testado socialmente o tempo todo. Nós vamos ter que testar os limites dessa tecnologia, ver até onde vai. Falar, opa, erramos aqui, ou não vai, e foi longe. Pega lá, volta, retrocede, avança. É isso. E agora, entrando ainda mais no nosso tema, quando a gente pega a tecnologia, ela deu acesso a uma análise de dados muito maior. E hoje, entrando nas crianças atípicas, tá? A gente consegue ver que aumentou muito o número de identificação de crianças atípicas. Então, vocês acham que a gente está identificando mais as crianças atípicas? E elas sempre existiram ou não? Essa mudança de comportamento voltado para a tecnologia, televisão intensa, tudo isso está fazendo com que o comportamento cerebral do ser humano mude. Eu acho que assim, eu vou apostar sem medo de errar. Esses comportamentos sempre estiveram aí, né? De uma maneira ou de outra, estimulados ao seu tempo, mas não identificados. Assim como muitas doenças, né? A gente nasceu e morreu com doenças que nunca foram identificadas. E hoje se tem aí a tecnologia e a gente identificou, né? Até o momento não é possível curar. Então como é que a gente convive com ela? Agora assim, nós estamos lutando, vamos chegar a uma cura. Então, eu acho que assim, os problemas já estavam aí, grande parte deles, óbvio, vão existir questões novas, mas muitas das antigas estão sendo identificadas agora. E assim, o aumento na constatação, acredito eu, não pode ser atribuído ao aumento da ocorrência dos casos. Né? Estão surgindo pessoas que não teriam e por conta do momento, da tecnologia, estão adquirindo. Óbvio, a tecnologia influi e afeta algumas pessoas, mas com coisas físicas e mentais dessas pessoas que já estavam presentes. Né? Elas ativam... Né? A mente ela tem possibilidades infinitas e a gente ainda não sabe até onde ela pode ser atingida. E sim, a tecnologia pode ativar essas questões, mas elas já estavam lá. Né? E talvez não identificadas num outro momento. É muito difícil, e aí a gente vai entrar aqui, né, na educação inclusiva, né, que foi um dos nossos tópicos aí pautados antes. Porque quantas crianças não sofreram por não terem sido identificadas antes dentro das escolas e não terem uma educação inclusiva, né? Agora, com esse aumento da identificação, isso é benéfico, porque a gente sabe que está lá, sabe que é um problema que precisa ser trabalhado, né, entre a família da criança e a escola. Mas ao mesmo tempo as escolas elas não querem muito trabalhar isso, ou elas não sabem como trabalhar isso. E o sistema público ele também não consegue dar uma direção para o dono da escola de como fazer, né? Como que vocês enxergam esse momento que a gente está passando com esse aumento de identificação? Eu acho que para início é um problema de Estado. Né? Para começar, é um problema de política pública. A sociedade precisa debater as suas questões, né? E o papel do Estado é esse, é induzir os debates necessários e tomar as medidas para proteger aqueles que precisam ser protegidos. Né? Então, talvez num primeiro momento, o empresário fale assim, poxa, estão me impondo uma questão aqui. Fala assim, não, tudo bem, foi imposta essa questão ao empresário, ok, tem que existir uma contrapartida social do Estado, ok, vamos discutir. O debate posto é esse, mas a indução é estatal, sempre. A gente vive numa sociedade, Sabina, que o Estado, ele na própria Constituição, ele garante direitos sociais, como saúde, educação, segurança. Então, por exemplo, a partir do momento que ele garante o direito à educação, ele garante uma educação inclusiva.
Ou seja, a gente está falando das crianças neurotípicas não, neurodivergentes, as crianças com deficiência. Hoje existe um estatuto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vem para quê? Para mostrar que uma educação inclusiva, uma educação adaptada para as necessidades daquela criança, não é um benefício para ela, é um direito. Ou seja, e se a partir do momento que um empreendedor quer construir uma escola particular, ou seja, ele quer fazer a vez do Estado, porque o direito da educação é uma obrigação, a educação é um dever do Estado. A partir do momento que a legislação exige que o Estado, ao dar a educação, dê também uma educação inclusiva, a escola particular, ela também tem essa mesma obrigação. Ela não pode se esquivar disso. Ela não pode falar, não, a gente não pode atender seu filho porque seu filho ele tem uma deficiência, a gente não está preparado. Ele tem que estar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, desculpa Não. interromper mas assim, ele tem uma importância porque ele traz a definição jurídica da pessoa com deficiência. Então ele fala que são pessoas com deficiência, são pessoas que têm um impedimento de longo prazo, né, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, com um ou mais bloqueios ao exercício pleno e efetivo em comparação com as demais pessoas. Então, assim, é bem complexo o núcleo da definição, mas, assim, ao mesmo tempo que é complexo, ele traz um parâmetro para dizer, olha, isso aqui é uma deficiência. Então, para essa pessoa precisa ser aplicado um critério diferenciado. Né? Claro, para equidade, Exatamente, né? exatamente. Porque, amanhã, assim, eu faço uma feira de educação, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, e a gente trabalhou isso em 2025. Na nossa feira foram 2 dias de palestra voltado para esse tema. Foi muito engraçado, que eu até peço desculpa para a Ruth, secretária de Educação, porque eu coloquei ela lá mesmo, na frente de todos os professores e de todos os donos das escolas, porque a questão não é nem você contratar mais um professor para estar ali e acompanhar aquela criança, porque, sinceramente, é um jeito mais fácil de você solucionar. O professor, ele está preparado, né, para receber essa criança? E se ele não está preparado, o impacto disso não é muito maior? Exatamente. O que acontece? Quando uma criança ela precisa de educação inclusiva, a escola ela precisa produzir alguns documentos sobre isso. Ela precisa produzir um planejamento, ou seja, ela precisa criar um programa de atendimento educacional, um programa de atendimento terapêutico. Não só ela. Às vezes toda a sociedade civil, às vezes até os pais precisam ser envolvidos. Então, às vezes, aquela criança ela não precisa de um professor, mas ela precisa, às vezes, de um atendimento multidisciplinar. Né? Ela precisa, às vezes, de uma tarefa diferenciada. Ela precisa, às vezes, de um atendimento com um especialista. Não necessariamente um professor do lado dela durante a aula. Pode ser que sim, mas pode ser que ela tenha outras necessidades. E cabe à escola e ao corpo docente, ao corpo diretivo da escola, avaliar quais medidas precisam ser adotadas para que aquela criança com deficiência tenha uma educação com a mesma qualidade que os seus colegas que não têm uma deficiência. E que ao menos ela possa desenvolver as potencialidades, né? Assim, eu não sei você ser mais nova que a gente, mas assim, da minha época, assim, para trás, todo mundo conhece uma história de uma pessoa com deficiência que era mantida em casa, afastada da sociedade. Então, assim, a pessoa era prisioneira da própria deficiência, porque a família não sabia lidar, não tinha o que fazer com ela, ela ficava em casa. E, assim, às vezes aquela pessoa tem uma potencialidade artística, uma coisa, né, que poderia sair e ela poderia ser uma pessoa que se sentisse bem valorizada, amada, incluída, né? Né? E ela estava lá segregada, sem direitos. Então, assim, a importância dessa legislação é isso, é poder trazer essas pessoas para o convívio social e dar a elas a dignidade que um ser humano tem que ter. Eu acho muito engraçado, colocando aqui o Alfa Lumen, que, né, essa revista, o Instituto, ele faz justamente muito dessa atuação, né, que é você incluir as crianças que elas não se sentem pertencidas, porque elas têm uma neurodivergência que às vezes é muito positiva, só que ela não está canalizada para o lugar certo. E meu noivo, ele é uma dessas pessoas.
que ele é um nerd quieto, silencioso, que ele é, né, ele é fechado, ele não gosta de conversar, não sei o quê. E ele, até quando a gente começou a sair, ele falou assim, Sabine, eu inclusive, a minha tia me deu um livro que é O Poder do Silêncio, sabe? Pra eu tentar me sentir mais ali pertencente a tudo aquilo. Só que assim, a Noricel, ela é uma pessoa que ela se treinou através de muito, né, estudo e uma carreira muito longa dentro da educação para ela poder receber essas pessoas e ela poder potencializar tudo isso. E aí é uma questão assim que eu até já conversei com uma psicóloga sobre o tema, que é se a escola se a gente tivesse escolas mais preparadas para receber, como o Alfalume, não é melhor para a criança do que ela estar ali dentro de uma escola que ela é quadrada, padronizada, que eu acho ruim também, uma escola que ela é padronizada, ela tá só o vestibular, que é uma coisa muito limitada, mas é uma coisa real que a gente vê acontecendo no dia a dia. Isso não é prejudicial para a cabeça da criança? Eu penso que não. Eu penso que você ter um local especializado, você cria, ainda que de forma positiva, uma segregação. Eu acho que assim, a sociedade precisa estar preparada como um todo para conviver com as diferenças. Né? E aí você está falando das pessoas que têm grande potencialidade e tal, né? A competência e a genialidade, elas vêm também com uma solidão. Então, se você deixar essas pessoas que têm um grande potencial segregadas, a solidão as atinge. Existe uma obra, né, que até uma música que se chama A Solidão do Corredor da Longa Distância, né? Daquele cara que tem força para correr uma maratona, mas aquilo ele faz sozinho. Então, assim, se não tiver gente ali torcendo lá, e por que de chegar lá na frente, a caminhada é muito longa e é muito solitário. E aí, esse que é o negócio. As pessoas precisam estar integradas, precisam estar na sociedade, e a sociedade tem que estar preparada para receber. Cada um com suas diferenças. E a escola, seja ela qual for, deve estar preparada. É aquilo que a gente falou. Isso não é um benefício para a criança, isso não é um plus, não é uma promoção, é um direito. Né? Então, por exemplo, o pai que percebe que o filho não está sendo atendido a contento, ele tem o direito de exigir isso da escola, procurar o judiciário, solicitar, inclusive, indenização por danos morais, se for o caso. Se a escola não está cumprindo a legislação, porque a escola que é quadradona desse jeito, e fala assim, não, a minha escola é assim, sempre foi assim, vai ser sempre assim. A escola está descumprindo a lei. Simples assim. E a estrutura social precisa também acompanhar, porque assim, também é muito difícil. A gente fala assim, pessoas com deficiência, e acho que é uma caixinha que tem um modelinho ali, essa é a cabeça. Não é um mundo de pessoas com um tanto de situações, né, que precisam ser estudadas. Então, assim, a assistência social precisa se desenvolver, a medicina precisa se desenvolver, tudo precisa se desenvolver, a política precisa se desenvolver, o direito precisa se desenvolver para entender essa variedade de situações e saber que, aquilo, voltando lá na minha questão, questões complexas não têm resposta simples, elas são complexas, elas precisam ser complexas e tratadas de forma complexa. Tem multi-abordagens, tem multi-soluções, né? Às vezes o que vale para um não vale para o outro. Tem até níveis de deficiência. Tem gente com deficiência intelectual, mas assim, que nível de deficiência? Qual que é o grau, né? Isso, e aí o próprio direito precisa disso, né? Porque aí você vai diferenciar. Tem dois institutos que tratam de pessoas que têm alguma dificuldade de se determinar, né? Que é a curatela, e hoje nós temos a tomada de decisão assistida, né? Que são institutos diferentes, e isso depende muito do grau de comprometimento da deficiência, e assim, é complexo. E aí, entrando aqui, então, agora no direito propriamente dito, que a gente falou assim, o pai ele tem o direito de... Vocês conseguem, assim, falar dos 5 maiores reclamações que vocês escutam dentro do escritório, que os pais vão atrás, né? Que vocês acham que são as reclamações mais latentes que estão presentes na sociedade? Então, tipo, talvez mensalidade mais alta, por exemplo. Então, por exemplo, tem escola que fala o seguinte, a gente até consegue atender o seu filho, mas aí a mensalidade dele vai sair de X para X vezes 2. O nome disso é simples, é discriminação. Discriminação é uma ilegalidade. Aí, nenhuma escola ela pode cobrar mais, nenhuma escola... Então, muitas vezes o pai ele vai levar a criança para ser matriculado numa escola, e aí a própria escola percebe que a criança tem uma deficiência e fala assim, infelizmente nós não temos vagas. Então,
nossas vagas já estão todas completas. Uhum. Só que essa mesma escola que está com as vagas completas soltou stories no Instagram dizendo que as Vagas matrículas abertas. estão abertas. Quer dizer, ou seja, a palavra disso é discriminação. O que os pais eles têm que fazer quando eles se veem numa situação de violação? A primeira coisa é reunir provas. Né? Eles precisam documentar isso. Uhum. E a partir do momento que eles documentam, eles podem fazer as reclamações nos órgãos de reclamação, como o PROCON, o consumidor.gov, e depois acessar o judiciário. Ou então acessar o judiciário Uhum. antes disso mesmo. Porque é uma coisa muito interessante, a tutela das pessoas com deficiência, ela tem uma linha muito interessante, porque ela cuida desde o nascimento da criança, falando sobre a prorrogação da licença maternidade, passando por essa educação inclusiva que a gente está falando, e depois falando sobre a própria autonomia, né? A autonomia ao conseguir comprar um carro com desconto de IPI, não pagar IPVA, Uhum. autonomia porque ela tem vagas garantidas em empresas com mais de 100 funcionários, elas têm cotas, né, para pessoas com deficiência. E depois passando sobre a questão da tomada de decisão assistida. Antigamente a gente falava fulano está interditado. Né? Isso causava um estigma muito grande na pessoa. E às vezes a pessoa ela tinha uma autonomia. Mas a legislação, o que acontece? Não avançou. Ou seja, a legislação geralmente é a última a acompanhar as inovações. Né? E hoje a gente já consegue ter ferramentas jurídicas muito mais interessantes e muito mais dignas para a pessoa. Mas o direito ele está se tornando mais sofisticado, né? À medida que a sociedade vai trazendo essas complexidades, o direito tem que acompanhar com sofisticação. Uhum. Né? E essa questão da tomada de decisão assistida é muito interessante, né? Porque antigamente você tinha uma pessoa que tinha, por exemplo, uma deficiência intelectual moderada. Ele é capaz de tomar algumas atitudes, ele é capaz de decidir certas coisas, mas para outras ela não tem o completo entendimento. E aí ela seria interditada. E na interdição você tem um curador, o curador substitui a vontade daquela pessoa. Então o curador é que vai tocar. Lógico, ele vai ser fiscalizado pelo Ministério Público e tal, tudo mais. Uhum. Mas às vezes o nível da deficiência da pessoa permite que ela compreenda o que está acontecendo e aquilo que é feito é contra a vontade dela. Ela fala assim, não, mas não era isso que eu queria. Né? Então, com a tomada de decisão assistida, ela passa a ter esse protagonismo de decidir as coisas que ela deseja, assistido por outras pessoas. Então, assim, ela tem uma restrição para a venda de um imóvel. Vou usar um exemplo aqui. Vamos lá, uma pessoa com ludopatia, vício em jogo, né? Vício em jogo, viciado em bets, é uma coisa muito atual. A família fala assim, e agora, o que nós vamos fazer? Nós temos um patrimônio aqui e tal, ele está pensando em vender, ok, vamos entrar com uma ação de interdição contra ele. Vai lá para o judiciário, né? O juiz, ele não tem condição, ele tem um vício em jogo, né? Ele é inteligente, ele trabalha, ele tem uma boa renda, mas ele está perdendo tudo no jogo. Aí o juiz falou assim, então vamos interditar ele para que ele não possa mais comprar, vender e tal. Aí ele faz uma proposta no processo. Excelência, eu tenho entendimento, eu queria propor aqui a tomada de decisão assistida. Eu queria indicar 2 pessoas que pudessem estar comigo. Os amigos do jogo. É isso. Não, mas aí o que acontece? Aí o juiz pode falar, opa, então vamos converter isso aqui para uma situação um pouco mais tranquila. E aí, dentro disso, o que acontece? Ele passa a continuar com os seus direitos de conduzir sua vida, mas ele precisa de um pouco de assistência. Então assim, vou vender a casa. Ok, está lá registrado na certidão de casamento dele que ele tem uma tomada de decisão assistida. Então o vendedor vai precisar exigir, os seus assistentes precisam assinar comigo aqui. Né? Você vai vender a casa, então assim, ele tem lá, indicou 2 pessoas, a esposa e um primo, por exemplo. Então tá bom, então todo mundo vai ter que assinar aqui essa venda, senão ela não é válida. Ele decidiu, ele tem a vontade dele, mas as outras pessoas precisam acompanhar. Então, vê que mudança de paradigma, que dignidade. Né? Porque a pessoa tem um problema, tem uma dificuldade, mas ela ainda assim está dona da própria vida. É uma autonomia boa, né? É um respeito. Não serve para todo mundo. Tem casos Obviamente. e casos, precisa ser estudado e tal, mas é um instrumento muito sofisticado. E quando a gente fala, né, vocês tocaram aí no direito da mãe, né, a gente tem alguns casos onde, por exemplo, a criança fica internada, né, por um longo período de tempo.
qual que é o direito que essa mãe atípica, que esse pai atípico, eles têm nesses casos? Bom, isso é uma questão muito interessante que o STF julgou. Tanto a CLT como o Estatuto do Servidor Público garante o direito à licença maternidade de 120 dias. O que o STF decidiu? Qual que é o ponto inicial do início dessa licença? Porque justamente é isso. Uns achavam que era a partir do nascimento da criança. E às vezes a criança nascia com algum problema e demandava ela ficar internada semanas, meses. E quando a mãe finalmente levava a criança para casa, já era a hora dela voltar para o trabalho. Então, o que acontece? O STF, ele fez uma interpretação, ou seja, ele unificou a interpretação, é o que a gente chama de interpretação conforme, ou seja, ele pega um artigo da lei e fala como que a gente interpreta aquele dispositivo da CLT, aquele dispositivo do Estatuto do Servidor Público, conforme a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela quis o quê? Preservar a dignidade da pessoa humana. Quando ela fala de licença maternidade, ela fala em quê? Criação de laços familiares. Então, o termo inicial para o início da licença maternidade é com a alta médica da mãe ou da criança, o que acontecer por último. Né? Então, às vezes, acontece da mãe ter alta, mas a criança ter que ficar numa incubadora por semanas. Às vezes, acontece da mãe ter complicações do parto, a criança ficar com o pai ou com a avó e a mãe ficar internada por semanas e meses. A última pessoa a ter alta médica, a partir daí, o STF falou, a partir desse momento, inicia a licença. E aí inicia o quê? O direito da criança e da mãe de criarem os laços familiares, os primeiros laços familiares afetivos. Né? Ó, minha mãe não me deu licença maternidade, gostaria de deixar. O climão. Fiquei com licença maternidade 3 dias, voltei a trabalhar. Mas brincadeiras à parte é um tema, né? Eu trouxe aqui um momento de descontração, porque é um tema muito complexo, né? Então, mas assim, bem leiga aqui perguntando. A mãe, ela ficou internada por 120 dias. Sim. Por um mês. Exatamente. Aí ela saiu da internação, começou a contar os 120 dias. Exatamente. Beleza. A criança ficou internada por um mês. A mãe tem que voltar a trabalhar? Porque vai começar a licença a partir da alta da criança. E antes? Vocês entenderam? Exatamente. A mãe ela está na licença. Ela ainda está na licença. Ela está na licença. A licença ela é prorrogada, ou seja, nesse caso. A licença ela é prorrogada a partir do momento que... o que acontece é o seguinte, nesse caso, dependendo da situação, pode ser considerado um auxílio-doença, né? Ela pode ser afastada pelo auxílio-doença, mas a licença de 120 dias é a partir da última alta médica, seja da criança ou da mãe. E um detalhe importante, né? Às vezes o empresário fala assim, mas e aí, como é que eu fico nessa situação? O trabalhador está afastado pela licença. Não é o empresário que está pagando isso, é o Estado. É aí que eu disse, o Estado é indutor das políticas sociais. Né? E a gente vê... Tem que bancar, inclusive. Sim, o Estado tem que bancar, mas eu já vi, inclusive, com uma amiga minha, tá? Pô, o cara ajudava dentro de casa, ajudava a pagar o aluguel, então, por INSS começar a pagar, vamos falar real, demora 4 meses, 5 meses, e aí? Aí é uma questão política, né? Tudo bem que depois ele recebe retroativos, mas isso é um problema. Isso aí é um problema sério que precisa ser tratado. Na política, na gestão pública. E aí é onde atua o direito, né? O judicial vem aí, né? O poder judiciário vem aí nesse sentido. Quando o legislativo e o executivo devem proceder e não o fazem, o judiciário tem que atuar. Né? Você tem um direito, assim, a lei te garante o direito. Né? E aí você precisa buscar meios de executar esse direito. Então, a porta de entrada, às vezes, não é administrativa, é o judiciário. E é para isso que o judiciário serve, é para garantir ao cidadão que aquilo que está escrito vai ser cumprido. Né? E aí a gente vem para algumas ações públicas que elas tentam trazer o que a gente chama de equidade, né? E aí, por exemplo, a isenção de IPI. Né? Vocês conseguem listar outras ações também do Estado que são direitos das famílias atípicas que elas podem recorrer?
Então, essa questão da isenção de IPI, ela é muito interessante, porque não é só a isenção do IPI, é a isenção do IPI, do ICMS, né? Porque o que acontece, Sabine? Voltando àquela mesma coisa, isso não é um benefício, não é um privilégio. Isso é a garantia do direito à mobilidade. Então, o que a lei federal falou? Carros até R$ 200.000, com cilindradas de até 12.000 cilindradas, tem a pessoa com deficiência tem o direito a comprar com isenção de IPI. O ICMS, o que acontece? Varia de estado para estado, né? Então, carros até R$ 70.000 tem isenção de ICMS. De 70 mil a 120, você só paga o proporcional, né, desse valor. Então, e isso é o quê? É um benefício? Não. É uma garantia, a mobilidade é uma garantia da autonomia da pessoa com deficiência. E uma coisa muito interessante que é o seguinte, o direito é da pessoa com deficiência, não necessariamente do motorista. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma deficiência, mas ela não pode dirigir um carro. Então, ela não pode comprar um carro? Claro que pode. Então, ela vai poder comprar um carro, ela vai poder usufruir dos benefícios fiscais. Mas, por exemplo, se ela não pode dirigir, ela tem que nomear condutores. Ela pode nomear até 3 condutores. Para ganhar mobilidade. E assim, um erro que muitas pessoas falaram é bom porque eu compro um carro, eu vou comprar um carro com desconto e depois eu vou vender e vou lucrar em cima. Não, né? Não. O que a pessoa precisa entender é o seguinte, ela tem o direito à isenção fiscal? Ok, ela tem. Mas ela vai precisar ficar com esse carro até 4 anos. Por quê? Ah, mas eu quero vender depois de 1 ano. Ela pode vender? Pode, mas ela vai ter que devolver o benefício fiscal, ela vai ter que pagar o imposto que ela deixou de pagar. Lembrando que se você fizer mau uso do direito, tem consequências. Exatamente. Isso. É isso, uma máxima, a máxima da Constituição Federal é essa, né? É tratar os iguais com igualdade, os desiguais na medida das suas desigualdades. Agora, uma coisa que é interessante, poucas pessoas sabem, é o seguinte, às vezes, a pessoa descobre uma deficiência, ela descobre um problema de saúde que justificaria uma isenção de imposto, mas ela acabou de comprar um carro zero semana passada e pagou o preço cheio dele. O que ela pode fazer? Ela pode recorrer à justiça e entrar com uma ação que a gente chama de ação de repetição em débito. Ou seja, ela conseguindo provar que ela tinha deficiência à época da aquisição do veículo, mesmo que ela não tinha um laudo comprovando, mas assim, às vezes a pessoa... Vou dar um exemplo para você. Transtorno do espectro autista. Ninguém acorda um dia e fica autista. É um transtorno, não é uma doença. Ou seja, ela percebeu que ela tinha algumas coisas, ela passou por uma série de exames e ela descobriu que ela está no espectro autista. Então, mas ela comprou um carro semana passada, antes dela ter sido diagnosticada. Não tem o menor problema, ela pode solicitar a repetição desse débito. Na Justiça Federal ela pede a restituição do IPI, na Justiça Estadual ela pede a restituição do ICMS. Não só as pessoas com deficiência, às vezes tem situações, a gente já viu, a pessoa tem uma doença que dá isenção do imposto de renda, por exemplo. E aí passou 2, 3 anos, ela pagou o imposto de renda e de repente ela descobre, ela é informada que ela teria o direito de ter a isenção. Ela pode entrar com a ação de repetição de débito e dizer, olha, eu tenho essa doença desde o ano tal, né? E eu gostaria de receber aquilo que eu paguei de imposto porque eu teria direito à isenção. É possível também. A pessoa ela pode pedir os últimos 5 anos de impostos pagos indevidamente em casos como esse. E aqui, voltando um pouco, quando a gente fala, você vê que tem os impactos na vida hoje, mas tem muitas crianças que elas são dependentes dos pais e você tem algumas que nem são tão dependentes assim, mas elas são assistidas. Mas e quando esses pais faltarem? Né? Quando a gente fala daí da sucessão, como preparar uma família para esse momento? Esse é um problema que tem afligido muita gente, né? Principalmente os que não têm uma rede de apoio muito extensa. E assim, óbvio, não tem uma fórmula pronta, né? Vai ser necessário planejamento mesmo, e pensar e criar instrumentos, né? Se nada for feito, a sucessão corre como a lei manda, né? Vai entrar lá nos tipos de regime, as maneiras, né? Não vou nem entrar no mérito de como fazer, mas vai correr como a lei manda, como se a pessoa não tivesse nenhum tipo de deficiência. Mas hoje nós temos alguns instrumentos para isso. Por exemplo, a holding familiar, que é tão dita. A pessoa fala, não, para você receber isenção do imposto, e às vezes o objetivo é outro.
né? Você estruturar uma empresa é a maneira de você garantir que o seu herdeiro, que tem uma deficiência, possa sobreviver com dignidade. Você tem um patrimônio, você estrutura uma empresa, né, para que sustente com o seu patrimônio, com aquilo que você adquiriu, pelo tempo que ela viver. Né? E isso é muito importante também pelo avanço da medicina, aquela questão dos diagnósticos e tudo mais, porque assim, antigamente alguns tipos de deficiência causavam morte precoce, e hoje não, com as novas tecnologias médicas, a longevidade de algumas pessoas aumentou, então precisa se pensar nisso. Né? Existe assim, a holding é um caminho muito, muito interessante e tem estratégias muito sofisticadas para ser utilizadas, mas todo caso precisa ser muito bem pensado, precisa ser discutido, às vezes até no próprio Poder Judiciário, às vezes precisa ser precedido da curatela. Por exemplo, tem uma estrutura que é interessante, é você separar o patrimônio do curador. O patrimônio ele tem uma administração societária própria e o curador ele recebe os frutos daquela participação societária para cuidar da pessoa com deficiência. Né? Você não tem a mesma pessoa fazendo as duas coisas. É muito legal, porque aí você cria um sistema de controle, de freios e contrapesos de um para o outro. Né? Um está aqui gerindo o patrimônio e o curador tem um interesse direto em fiscalizar aquela estrutura, ao mesmo tempo que aquele que está aqui cuidando da empresa tem um interesse direto aqui, porque enquanto o curatelado está ali, a estrutura está firme e produzindo. Então, tem bastante coisa aí nova no direito que pode ser discutido, mas demanda que as famílias planejem. Né? Não pode deixar ao acaso. Porque se você deixar ao acaso, o tratamento que vai ser dado vai ser tratamento comum. Não tem uma legislação específica para isso. Assim, bem formatada para isso não, mas são instrumentos que a gente vai adaptando a pessoa com deficiência hoje. Mas eu acho que num futuro não muito distante, isso vai estar implementado na legislação. E especialmente para as pessoas que têm um patrimônio mais elevado, né, que tem condição de manter um padrão que eles precisam manter, né, para que ela possa, né, às vezes nem é criança, às vezes já é adulto, né, exato. Pessoas adultas que não têm a menor condição de se autodeterminar e viver sozinhas, mas que vão precisar ser cuidados para o resto da vida. E aí os pais têm, por exemplo, a possibilidade de nomear curadores, sucessão de curadores. Ó, se não for fulano é Beltrano, se não for ciclano, e vai criando uma maneira de cuidar dessa criança enquanto ela viver. E aí, aqui puxando, porque olha só, né, uma amiga minha ela falou assim, nossa, Bini, eu tenho um seguro de vida muito legal, onde se eu vier a faltar, os meus filhos até os 24 anos, que é a idade de se formar na faculdade, dentro do seguro, eles vão receber uma mesada de 20 mil reais. Existe um sistema desse, um produto desse, voltado para as famílias atípicas? Na verdade, existe. O mesmo instrumento, ele vai ser utilizado para a criança, né, e para o filho que tem a deficiência. É possível. O problema é o seguinte, quem vai cuidar disso? Porque às vezes ele vai receber dinheiro e vai fazer o quê com o dinheiro? Ele não tem condição de ir ao banco e gerir aquele dinheiro. Não tem, né? Então, assim, a questão é, a estrutura patrimonial, nem sempre ela tem que ser a mesma estrutura do cuidado. Né? E a estrutura do cuidado, ela vem antes de qualquer outra coisa. Então, assim, quando você planeja uma sucessão, você tem que saber quem vai cuidar e quem vai gerir. Pode ser a mesma pessoa? Pode. Né? Depende do tipo de patrimônio, do tipo de vínculo. Né? Pode existir até o curador profissional. Né? Você não tem ninguém, então tá bom, então vamos construir uma situação aqui onde alguém vai ser remunerado para fazer isso. Né? É o melhor dos mundos? Não, mas às vezes é o mundo possível. Não, uma instituição, essa instituição aqui vai ser a instituição que vai ser beneficiária da herança e o papel dela vai ser cuidar dessa pessoa, fiscalizar por esse, por aquele. São estruturas que têm que ser montadas a partir do pensamento mesmo. Eu estou tentando derrubar alguma coisa aqui, viu? Mas é que, na verdade, assim, nesse exemplo da sua amiga, ela contratou um seguro e, caso ela faleça, os filhos dela vão receber uma renda de 20 mil reais até completar 24 anos. Essa renda ela pode ser vitalícia. Obviamente que o valor do benefício talvez não seja 20 mil reais. O prêmio que ela vai pagar do seguro vai ser diferente. Né? Agora, algumas pessoas podem se perguntar, tá, mas eu conheço uma família que ela não tem condições de pagar o seguro, ela não tem patrimônio. O que existe? O Estado oferece o famoso BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Ou seja,
que é o benefício de prestação continuada? É aquela pessoa deficiente, e aquela pessoa com deficiência naqueles termos da lei, né? Pessoa com deficiência, com um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, com uma ou mais barreiras que possam obstruir a participação plena dessa pessoa. Então, ela tendo essa deficiência, ela tendo uma renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo, ela tem o direito de receber um salário mínimo por mês, de forma permanente, de forma vitalícia. E assim, é uma coisa muito interessante que, nesse caso, o benefício de prestação continuada, ele demanda uma análise dúplice. É uma análise médica, ou seja, eles vão avaliar o nível de deficiência da pessoa, e uma análise socioeconômica, ou seja, se aquela pessoa se encontra numa situação socioeconômica de vulnerabilidade, né? E aí, poxa, mas 25% do salário mínimo, e se a renda per capita for de 30%? É muito comum o judiciário relativizar isso, né? Porque às vezes a renda per capita da família ela pode até ser um pouco maior do que aquele limite estabelecido em lei. Mas às vezes a quantidade de pessoas, a quantidade de medicamentos, a quantidade de cuidados que aquela pessoa precisa, mesmo que a renda per capita ela seja um pouco maior, é possível que a pessoa com deficiência tenha aquele direito, né? Então, e muitas vezes assim, mas a pessoa, existe uma renda per capita, mas a pessoa ganha Bolsa Família, ela já tem um parente que recebe louça. É muito importante que as pessoas saibam que os benefícios sociais não entram na conta, né? Então, por exemplo, se a mãe recebe Bolsa Família, por exemplo, e ela tem um filho atípico, aquela criança tem o direito de receber o BPC Loas, né? Mas ela tem outro irmão com deficiência que já recebe o BPC Loas. Não tem problema. O filho mais novo, que também tem uma deficiência, tem o mesmo direito. E esse valor de benefícios sociais não entram na conta na hora do cálculo. Inclusive, ele colocou uma questão importante aqui dos medicamentos e tratamentos. Sim, os medicamentos e tratamentos, né, eles devem ser custeados tanto pelo SUS quanto pelos convênios médicos, né? E, inclusive, aqueles que não estão no rol taxativo, né, na ANS, se eles são indicados, se o médico lauda que aquilo é o necessário melhor para cuidar da pessoa com deficiência, é imprescindível que ele seja atendido, tanto pelo Estado quanto pelo convênio. E aí entra muito o Poder Judiciário, né? Porque, em geral, há negativa e aí é necessário entrar com ação para garantir esse benefício. Uma outra questão que a gente não começou por ela, eu acho que é sempre importante a gente frisar, é como se referir às pessoas com deficiência. A gente fala pessoa com deficiência é muito significativo, né? Porque antigamente se dizia muito assim, o deficiente, né? A pessoa portadora de deficiência. Nossa. E aí você coloca a deficiência no protagonismo, né? Então você diz pessoa, e assim, você começa por pessoa, porque é isso que ela é. Uma pessoa com deficiência. Exatamente. Né? Ela não é portadora da deficiência e ela não é a deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência. Ela tem uma limitação, né, que precisa de cuidado, mas ela é uma pessoa. Então, eu acho que esse termo afirmativo, às vezes a gente fala assim, mas é bobagem isso. Não. É bobagem, talvez para quem está dizendo, mas para quem ouve, né, ouvir falar assim, uma pessoa com deficiência é o primeiro passo da inclusão. Muito bom, gente. Olha, eu tenho que agradecer vocês dois. Muito obrigada pela participação no meu entrevista. Toda essa entrevista vocês também vão poder conferir dentro da Metrópole Magazine especial do Universo do Direito e Ordem. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, viu? Sabine, nós que agradecemos, estamos à disposição. Sempre que você precisar da gente. Muito obrigada. Bem, sempre à disposição, prazer imenso. Bater um papo inteligente aqui é sempre muito legal, essa conversa, que você conduz a conversa de um jeito muito gostoso. Obrigada. Sempre que quiser, nos chame. Nós estamos aqui. Muito obrigada e até a próxima entrevista.